Nesse vídeo eu vou te passar estratégias práticas que você pode já começar a aplicar para você conseguir fazer as suas primeiras vendas ou vender muito mais em 2025. Então, sem mais delongas, já vou começar falando o que eu acredito que seja o principal e que é onde a maioria dos empreendedores erram, que é ser um empreendedor passivo. Sabe aquele empresário que vai lá, cria um perfil nas redes sociais ou abre uma loja, senta e fica esperando o cliente vir comprar? Isso já não funciona mais. Foi-se o tempo em que isso funcionava. Hoje em dia a concorrência está muito grande. Tem muitas pessoas, muitas marcas, muitas lojas vendendo a mesma coisa que você. Se você simplesmente expõe os seus produtos, seja na internet ou no ambiente físico mesmo, e fica esperando a boa vontade do cliente vir comprar de você, infelizmente você não vai vender. Então a primeira coisa que você precisa fazer é passar a ser um empresário ativo, tá? Não importa se você trabalha sozinho, se você já tem funcionários, o papel do empresário é agir de forma estratégica e trazer clientes para a empresa. Então você precisa começar a mudar se você é esse empresário que fica parado esperando as coisas acontecerem. O primeiro ponto que você precisa mudar é isso. Nossa primeira dica prática é você começar a diversificar os seus canais de comunicação. A maioria das empresas focam a sua comunicação muitas vezes em uma única rede social, geralmente o Instagram. Eu acredito muito que o Instagram seja a melhor rede social para vender hoje em dia, mas a gente tem outras opções também. TikTok, por exemplo, é uma plataforma que está sendo muito boa para negócios, muito boa para vender. Então, não tem mais aquela falácia de que só tem gente jovem, de que só tem criança no TikTok. Hoje em dia, o TikTok tem pessoas de todas as faixas etárias e tá assim com todas as redes sociais. Não tem mais uma segmentação nas redes sociais. Obviamente, tem rede social que tem mais de um público específico do que outra, mas basicamente tem público de todos os tipos em todas as redes sociais. Então, para você que tem um negócio que vende produtos físicos, vai para o TikTok. Pinterest não é uma rede social, mas é um excelente canal de comunicação, uma excelente plataforma para você divulgar os seus negócios. A gente tem ali também o Instagram, o WhatsApp, Facebook. Por mais que vocês pensem, muita gente pensa que o Facebook morreu, o Facebook ainda não morreu. O Facebook ainda é uma excelente rede social para quem vende alguma coisa. Então, a primeira dica prática é você começar a diversificar os seus canais de comunicação. Obviamente, a gente não consegue, né, principalmente para quem está começando um negócio, que ainda está sozinho, não consegue diversificar tanto assim, né? De criar conteúdos para todas as redes sociais é bastante trabalho, é bem complicado. Mas a dica que eu posso te dar é para reaproveitar os conteúdos que você faz na sua rede social principal. Então, suponhamos que você está no Instagram. As fotos que você posta no Instagram, você pode postar no Pinterest, no TikTok também você consegue usar fotos para outros formatos. Os stories, você pode criar vídeos para postar aqui no YouTube, no TikTok, no Reels do Facebook, que agora também tem Reels. Então, assim, não precisa ficar criando um conteúdo específico para cada rede social, mas você pode reaproveitar. Obviamente, se você tem estrutura, se você tem equipe, crie, né, conteúdos específicos para cada rede. Mas se essa não é a sua realidade, reaproveita tudo que você postar. É muito difícil já a gente criar conteúdo para postar em uma única rede social e deixar ele lá perdido. Então aproveita que você já teve o trabalho de criar esse conteúdo e posta ele no máximo de lugares que você conseguir. A segunda dica, não menos importante, é você começar a estimular os seus clientes a criar conteúdo para você. A gente chama de conteúdo UGC, tá? Que é quando o cliente compra de você e ele posta conteúdos, posta foto, posta vídeos, avaliações falando do seu produto. Consumidores, eles tendem a confiar muito mais nesse tipo de conteúdo, onde a própria pessoa está postando, sem ser uma pessoa que é influenciadora, sem ter sido uma parceria paga. Isso também é muito importante, sim, mas o conteúdo gerado pelo próprio consumidor de forma espontânea é algo que pode te gerar muitas vendas. Mas é importante você entender também que a maioria dos consumidores, ele não vai ter essa vontade própria de criar os conteúdos para você. Então, você precisa criar estratégias para estimular o seu público a fazer isso,
Você pode criar alguma campanha de incentivo, algo dessa forma, mas faça alguma coisa para poder incentivar esse tipo de conteúdo, porque vai te trazer muito resultado. A próxima dica é sobre campanhas de fidelização de clientes. Eu vou criar um vídeo depois falando exatamente sobre isso, que é algo que muitos pequenos empreendedores negligenciam, que é o seu cliente é o maior ativo que a sua empresa tem. Então, hoje em dia, a maioria das empresas recebe ali um contato de alguém interessado e de repente essa pessoa não compra, a pessoa esquece esse cliente, esquece esse contato. Da mesma forma quando o cliente compra, né? Você recebeu o contato, você fez ali todo o processo de venda, o cliente comprou, você enviou o produto e pronto. Nunca mais você falou com esse cliente. Não faça isso, tá? A longo prazo, o que faz uma empresa crescer, se tornar forte e ter muito mais lucro é justamente a recompra, a fidelização dos clientes. Então, crie estratégias de fidelização para incentivar a recompra e para você manter um relacionamento a longo prazo com as pessoas que já compraram de você. Outra dica extremamente importante é você criar ações comerciais dentro da sua empresa. As ações comerciais nada mais é do que um contexto onde você cria para incentivar o seu cliente a comprar. Essas ações são muito boas para gerar picos de vendas, e aí a gente tem as ações que são sazonais, por exemplo, Dia das Mães, Natais, Black Friday, mas você pode criar suas próprias datas importantes dentro da sua empresa. Então é interessante que você tenha aí um planejamento para conseguir gerar esses picos de venda, mesmo quando não for uma data sazonal, né? Como Natal, por exemplo. Então você precisa criar essas ações para você conseguir manter o seu faturamento mesmo nos meses em que é ruim para o comércio, né? A gente sabe que geralmente janeiro, fevereiro são meses mais fracos, mas a gente tem estratégias para poder contornar isso, tá? Então, faça ações comerciais para incentivar os seus clientes a comprar de você. A última dica é para você aumentar o seu alcance através da criação de conteúdo. Essa tá muito ligada à primeira dica que eu dei lá no início, mas é porque muita gente ainda negligencia a criação de conteúdo. Você precisa entender que o conteúdo nas redes sociais é o que vai fazer as pessoas descobrirem que a sua empresa existe. Então, se as suas vendas estão fracas, talvez mais pessoas precisam saber da existência da sua empresa, e você consegue fazer isso através da criação de conteúdo, seja ele orgânico ou com tráfego pago para impulsionar esses conteúdos. Mas você precisa ter ali a constância, manter a constância, postar todos os dias, postar com estratégia. E quando eu digo postar com estratégia, tá ligado à dica anterior. Você precisa ter contextos de venda, coisas acontecendo na sua empresa para você ter o que postar. Muita gente às vezes fica sem saber o que postar na empresa justamente porque não tem nenhuma estratégia de vendas por trás. E o conteúdo, ele é uma ferramenta de comunicação. O conteúdo, ele vai comunicar o que está acontecendo dentro da sua empresa. Se não tem nada acontecendo dentro da sua empresa, é claro que você vai ficar ali meio perdido, sem saber o que postar. Então, entende que uma coisa leva a outra? Então, a partir do momento que você conseguir criar ali a sua estratégia de venda com as suas ações comerciais, vai ficar muito mais fácil de você criar conteúdo. E para você que ficou até aqui, eu tenho uma dica extra, uma dica bônus para você, que é você ter e criar para você uma rotina de vendas, que nada mais é você ter ali ações diárias, né, dentro do seu planejamento para te fazer vender. Vender dentro da sua empresa precisa ser uma coisa que você faz todos os dias. Quem é pequeno ainda, quem faz tudo sozinho, os empreendedores que estão começando, eu vejo que tem muita dificuldade nisso. Então, muitas vezes você acorda, você não sabe ali o que fazer naquele dia, não tem nenhum pedido, não tem nenhuma mensagem, e aí você vai fazer o quê? Então, a partir do momento que você tem a sua rotina, você tem ali o seu planejamento, você acorda e você já sabe o que você tem que fazer, independente de você ter vendido naquele dia, independente de ter mensagens para você responder. E isso ajuda muito, gente. É isso que esse é um divisor de água dentro das empresas. Eu trabalhei nos últimos 5 anos só com e-commerce em empresas de vários segmentos diferentes, e uma das minhas principais funções era implementar essas rotinas de venda, para que é isso que faz uma empresa faturar todos os dias, é isso que faz uma empresa ter previsibilidade de faturamento.
Então, muitas empresas não se preocupam mais ali com o mínimo, porque ela já sabe o mínimo que ela vende, porque todos os dias ela faz as ações necessárias para vender todo o tempo. Se você ainda não tem uma rotina e não tem a menor ideia de como criar uma rotina de vendas para o seu negócio, eu fiz um treinamento ele é super rápido e fácil de você aplicar. Eu fiz justamente focado nessas pequenas empresas, porque era o tipo de cliente que chegava até mim. Eu trabalho com marketing, já trabalhei como social media, e eu não tinha muito o que fazer por essas empresas, porque elas não tinham um processo de venda. E então eu comecei a pegar esses clientes e montar a rotina, montar processos de venda para essas empresas. A partir disso, eu criei esse treinamento para aquelas empresas que ainda estão começando e não tinha condições de contratar alguém para isso. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse treinamento, vou deixar o link para você aqui embaixo. O preço é super acessível porque é justamente focado em quem tá começando, em quem tá pequeno, em quem faz tudo sozinho. Vou deixar o link para você também das minhas redes sociais. Se você ficou com dúvida em alguma coisa que eu te falei nesse treinamento, não precisa ficar com vergonha, pode me chamar lá no meu Instagram, tirar as dúvidas por direct, vai ser um prazer te ajudar. E se você tá chegando aqui hoje e gostou desse conteúdo, se teve alguma coisa aqui que te ajudou, te convido a se inscrever no canal, porque ainda vai ter muita dica legal aqui para você aplicar no seu negócio, principalmente para você que tá começando. Então, até o próximo vídeo.